Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre educação financeira e consumo consciente oferecido pela Sicredi Biomas. Eu sou a Aline Rocha e eu que vou mediar a conversa super produtiva que a gente vai ter essa noite. E, pessoal, é crucial a gente saber mais sobre educação financeira. Afinal, é um ponto essencial para o desenvolvimento pessoal, familiar, social e profissional das pessoas. É um tema que não pode ser deixado de lado e a Sicredi entende esta importância. Então hoje a gente vai ter boas dicas para vocês aplicarem no dia a dia e de forma descomplicada, tá? Mas é claro que para isso a gente conta com a participação de especialistas nestas áreas e eu já vou começar a apresentar eles para vocês. Começando pelo professor Ellison Souza. Seja muito bem-vindo, professor. Gente, o professor Ellison, ele é doutor em desenvolvimento econômico, espaço e meio ambiente, pós-doutor em economia e professor da teoria econômica na Universidade Federal do Acre. Estamos muito felizes com a sua participação. Eu que agradeço, Aline, uma satisfação estar com vocês, agradecer à iniciativa, ao Sicredi, ao Caio, ao Gabriel, a todos vocês que estão nos vendo. Vai ser uma conversa muito boa, muito produtiva. Eba, eu já tô super empolgada, pessoal. Agora, Caio Lima, aqui ao lado do professor. O Caio, gente, é administrador, MBA em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular e pós-graduando em Finanças, Investimentos e Bank pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em desenvolvimento do cooperativismo no Sicredi e cuida dos programas sociais de educação financeira. É tudo isso mesmo, Caio? Isso mesmo, Aline. Prazer estar aqui com vocês, né, com o professor, com o Gabriel, com você para falar sobre esse tema tão importante, né, para a nossa vida, que é a educação financeira e o consumo consciente. Exatamente, e a gente também tem aqui ao meu lado o Gabriel Cavalcante, ele que é bacharel em Direito, certificado pela Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, com a CPA 20 e a certificação CEA, que qualifica o profissional a habilitar com recomendações sobre produtos de investimentos e especialista em investimentos no Sicredi. Além disso, pessoal, ele também tem MBA em Mercado Financeiro e Capitais. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Aline, muito obrigado. Obrigado, Caio, professor, por partilhar aqui desse momento. Tenho certeza que vai ser um momento de grande valor para todos que estiverem assistindo. Vamos falar sobre o consumo consciente, sobre o cenário econômico, sobre oportunidades diante do cenário econômico e principalmente assim sobre planejamento financeiro. Como trazer isso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e trazer isso para o dia a dia, né, Aline? Sim, tá tudo entrelaçado, pessoal, e sempre é tempo de aprender sobre isso. E como eu falei para vocês, o tema da nossa conversa de hoje é educação financeira e também consumo consciente. Eu já quero começar a partir daí, por isso que eu vou pedir para o Caio comentar um pouquinho a respeito disso. Quando a gente fala de consumo consciente, para mim, assim, a ideia mais simples que eu posso trazer é de você sair do automático. Né? Nós temos naturalmente, e aí até o Daniel Kahneman traz isso, né, nos livros da psicologia, né, comportamental, muito na questão comportamental, que é do consumo, né? Então, boa parte do dia, 90% da parte do dia, nós estamos no piloto automático, né? Desde a hora que a gente acorda, escova os dentes, pega o caminho para o trabalho, né? E consumir consciente é tomar consciência do que realmente eu estou consumindo, né? Tomar as decisões realmente e não deixar no piloto automático, né? Passar a perceber, isso faz sentido, o que eu estou consumindo, fazer aquelas perguntas básicas do dia a dia, né? E não se deixar apenas consumir sem, vamos dizer assim, como se você estivesse no piloto automático ali durante o dia. Tem até um conceito legal sobre isso, que é o conceito das heurísticas, né, que são como gatilhos, atalhos, né, mentais ali que o nosso cérebro toma ali. Então, de repente, às vezes, tem, por exemplo, uma dica prática que as pessoas gostam muito dessa dica porque realmente funciona. Por exemplo, não vá ao supermercado com fome. Ah, eu já caí nessa armadilha diversas vezes. É ruim tanto pro bolso como também pra balança, tá? Demais. Verdade. Isso, por quê? Porque o nosso cérebro, ele toma atalhos ali, ele toma, nem sempre, né, cara? Muitas vezes, na maioria das vezes, as nossas decisões não são conscientes.
como o Caio falou. A gente toma uma decisão ali por atalhos, por exemplo, uma heurística que é muito conhecida ali, que é a representatividade. Um atalho que dá representatividade. Tal coisa tem um grande valor emocional para mim. Por exemplo, cito aqui que o seu pai gostava de determinado tipo de café. Aí você quer aquele mesmo tipo de café quando você vai consumir. Então, você cresceu comendo aquele tipo de café, tomando aquele tipo de café. Então, isso gera um valor emocional para você que te faz tomar um atalho para aquele café. E se tiver um café mais barato? Né? Então, Que talvez seja bom, tão bom né? quanto. Então, aí esse é o tipo de... Na verdade, Gabriel, Caio, Aline e amigos que estão nos vendo, nós vivemos numa sociedade consumista. Sim. E nós somos a todo tempo bombardeados por anúncios, por manchetes, por comercial, por venda, divulgação de produtos à torta e à direito. Aí a pergunta que a gente se faz, né? Nós realmente precisamos comprar e consumir tudo o que é ofertado, mostrado para a gente, né? Então, é nessa linha que a gente tem que caminhar. Tem um escritor americano chamado Tim Johnson, que ele escreve exatamente sobre isso. Nos dias atuais, sociedades ocidentais com cultura consumista, que é o caso dos latino-americanos, dos americanos, europeus, né? Tirando os orientais ali, eles vão ser bombardeados todo o tempo por produtos de todas as marcas. E hoje em dia parece que tudo tem uma vitrine, né, professor? Você faz uma pesquisa por um livro, você faz uma pesquisa por um celular, quando você abre o Instagram tem um celular. Às vezes você nem pesquisa. É o algoritmo, né? O algoritmo já joga para você. É verdade. Às vezes você nem pesquisa, já é jogado, você é bombardeado por aquilo, né? Então, nessa pegada do consumo consciente, né, a gente tem que avaliar mesmo o que é útil, o que é necessário, o que nós temos de obesidade no mundo, o que nós temos de pressão alta no mundo, problemas de saúde. É questão de consumo não consciente, no caso aqui nós falamos de alimentos, né? Divulgação excessiva, e tudo que é ofertado para nós por meio das mídias, nós temos sido heróis ou idiotas consumindo aquilo. Então, o consumo consciente tem uma pegada assim mesmo de planejar o que vai comprar, sem prejudicar a saúde física, a saúde familiar, a saúde financeira, né? Planejar direitinho, ver qual é o melhor caminho e decisão a tomar diante dessa infinidade cesta de produtos que são apresentados. Então, é nessa pegada, né? Porque senão, se a gente cair mesmo no automático, a gente vai pegar tudo que vem e vai embora. E o mercado sabe disso, né? O mercado sabe disso. E o professor falou de algo que, assim, acho que 90% das pessoas não fazem e que deveria ser feito. É ter o mínimo de controle. Sim. Do quanto que você gasta por mês e o quanto que você ganha por mês. Aquela brincadeira, aquele meme da internet que as pessoas falam, se eu tenho um salário de R$2.000 e tenho R$2.000 de limite de cartão, então eu tenho um salário de R$4.000. Isso Já não ouvi existe, essa né? brincadeira. Isso não funciona, né? Na Acontece sempre. Mas acontece, né? Então, assim, a maioria das pessoas não tem dimensão do quanto ganha e do quanto gasta mensalmente. Isso já é o primeiro passo para um consumo consciente. Isso, é assumir, né? Assumir o protagonismo da sua vida financeira, né? Você tomar essa consciência de que o nosso cérebro, ele por si só, ele, vamos dizer aqui de uma palavra bem simples, né? Ele é preguiçoso, ele vai buscar sempre gastar menos energia, por isso que a gente tende a fazer aquelas coisas sem pensar, né, sem pensar muito profundamente. Então é assumir esse controle, né, e dizer, realmente eu preciso comprar isso aqui? Será que esse é o momento de eu trocar algo? Ou ele aguenta por mais um tempo? Será que o meu carro tá bom, né, ou preciso trocar? Ou realmente eu estou me deixando apenas me levar por uma campanha publicitária que me colocou ali e eu sonhei que eu preciso daquela ou por bem alguma louca. tendência, alguma moda, né? Porque eu vejo as pessoas se satisfazendo dessa maneira, mas infelizmente eu não vejo mais tanta felicidade genuína, sabe? Tanta satisfação. E é até um paradoxo, né? As pessoas têm produtos financeiros super interessantes se usados sabiamente, tem cartão de crédito, tem limite no banco, cheque especial e tudo mais. E aí elas acabam reunindo todos aqueles recursos, usando de uma forma não tão útil, não tão eficiente, e continuam tristes. E isso para mim é o pior. É verdade, Aline. E assim, uma coisa muito importante que você falou.
Por exemplo, tomar um crédito, ter um limite de cartão é ruim? Não. É ruim se for mal usado. Sim. Porque se você pega um crédito, se você tem um limite de cartão e usa aquilo com propósito, por exemplo, eu peguei um crédito e vou pagar X de taxa de juros nesse crédito, mas através dele eu vou expandir o meu negócio ou vou começar o meu negócio. A partir disso, é um incentivo, né? vou gerar Ajuda. renda, vou conseguir. Sim. Então, assim, tudo é ser consciente, né? consciente. Tudo é ser consciente com aquilo que... Eu tenho dados aqui, pessoal, dados atuais. Fonte G1, 76% dos brasileiros não praticam o consumo consciente. E também 80% das pessoas compram por impulso. Vocês acham que ainda é bem deficitário o ensino de educação financeira para crianças e para jovens, que as pessoas têm crescido e se tornado adultos já sem esse conhecimento e sem essa dimensão sobre planejamento financeiro? Deixar essa pro professor, né? Na verdade, sim, é deficitário. Existe uma discussão tramitando no Congresso a questão de inclusão na grade, na matriz curricular brasileira, a questão da educação financeira. Sim. Né? Tudo isso que a gente está falando, né, foi escrito tem publicações muito antigas, uma das mais famosas é de Keynes, nos anos de 1930. Ele destaca quais são os fatores psicossociais que estimulam as pessoas a consumir. E nessa, que ele chama depois de propensão marginal a consumir, ideia, busca pelo consumo, né? Sim. Ele fala de gasto e do consumo, né? Então, nessa do consumo, as pessoas, o que move? Aí ele fala da avareza, da emulação. Hoje, traduzindo para os dias atuais, é a inveja, é a ostentação, porque não vale a pena só comprar, você tem que mostrar, você tem que ostentar. E aí usa muitas vezes a rede social para falar, Aline, aquilo que você estava mencionando. Quando você diz que às vezes a pessoa compra e não está feliz com aquilo, mas ela tem a necessidade de mostrar nas redes sociais que comprou. E aí vai estimulando os outros a emulação. O vizinho vê, a minha vizinha comprou daquele jeito, um vestido tal, uma bolsa tal, uma geladeira, eu quero também. E é um efeito manada, né, por impulso, aí como eu disse antes, são ofertados muitos itens, muitos produtos, e aí esses fatores psicossociais agindo na sociedade, e aí também propagado nas redes sociais por meio, seja dos diversos canais que tem, de fotos, vídeos, etc., leva as pessoas no efeito manada a consumir de uma forma, como disse o Caio, no automático, sem o planejamento mínimo, sem pensar. Não significa que o cartão de crédito seja prejudicial. Como diz aquela música do Cazuza lá nos anos 80, meu cartão de crédito é uma navalha. Não tem? Tem. Sucesso total. Eu sei que você que está nos assistindo, você já ouviu essa música. O meu cartão de crédito é uma navalha. Mostra a tua cara. Quando ele diz isso é porque o cara se arrebentou na taxa de juros do cartão de crédito, sobrepôs, ele gastou além do que ele devia. Aí é o que o nosso amigo Gabriel falou. O cartão de crédito, aquele plásticozinho, ele significa que ele não é um salário teu. Ele é um dinheiro que está ali para se utilizado de uma forma consciente, numa necessidade, e você pagando ele corretamente, né? Ele é um aliado, é um amigo. Sim. Mas se for utilizado de uma forma não planejada, não pensada, ele se torna realmente uma navalha, como disse Cazuza lá nos anos 80. E até criou o mito, professor, assim, de que eu não quero cartão, eu vou comprar só no débito, ou se eu não quero cartão. Eu acho que é uma curiosidade muito... Vendo o cartão de crédito como um vilão. Vilão, e na não verdade, quem tá usa. Ali o cartão só fala que é a pecinha de trás dele ali, né? Eu, por exemplo, hoje eu concentro os meus gastos, boa parte deles, a maioria da parte dos meus gastos no cartão de crédito, porque eu ainda pontuo, consigo transformar isso em milhas, né? Ou transformar isso em cashback, especificamente no Sicredi, que dá pra fazer isso, né? Uma das curiosidades boas, Gabriel, assim, do cartão é que, por exemplo, essa utilização do cartão parcelado, né, de fazer uma compra parcelada, era uma característica brasileira, né? Em outros mercados, muito difícil você ter essa questão de parcelar. É como se fosse
eu vou passar no crédito, mas é à vista para pagar no próximo mês, né? Então é uma característica totalmente brasileira. Quando a gente olha para as plataformas de compra internacional hoje, né, que é muito fácil você comprar um item e com 9 dias está na sua casa, né? Cruza o Atlântico e está na sua casa, elas têm que se adaptar para o consumo brasileiro, que o brasileiro, em particular, tem essa característica de parcelar a longo prazo, né, ou de parcelar um item ali. Já diria, né, um sábio contemporâneo, quero saber quantas vezes parcela, né? Quantas vezes parcela. Infelizmente acontece. E aí, de parcela em parcela, Nossa, estoura o cartão de crédito, É. né? Mas isso é muito interessante que o professor falou, da nossa relação com o dinheiro. Ela muda, né? Todo o processo nosso histórico, ela veio mudando, né? Então, desde do escambo, da simples troca para a moeda, para o papel, e para hoje que nós estamos tendo uma relação muito mais digital. Eu não vejo mais o dinheiro, não está mais na minha carteira. Nós temos uma escala que a gente usa, que a gente chama de dor do pagamento, né? Então, se eu tenho dinheiro físico na minha carteira, eu sei que eu tenho dos R$100 aqui. Se eu for sair daqui do podcast, for tomar um café com o Gabriel, eu sei que acabou, eu vou ter 50, né? Quando eu uso cartão de crédito, eu tendo a não ver. Sim. Eu vou passando ali, né? E tem até aquela brincadeira da internet. De Uber em Uber, né? De R$5, 7. Quando eu vou ver, né? É R$2.000, R$3.000 ali de parcela. Porque você não tende a não ver, né? Então, sentir menos dor também quando você tá gastando. Por isso que a gente tende a usar o cartão de crédito, até às vezes como se fosse outra pessoa que fosse pagar, né? Porque eu sinto menos dor ao gastar e ao utilizar aquele meio ali, que se bem utilizado, é uma ferramenta, né, que proporciona a gente uma organização muito boa. É um produto aliado. E eu acho que uma das maneiras, pessoal, da gente começar a mudar esse mindset, a mudar esses pensamentos, é buscando informação sobre educação financeira. É justamente o que a gente está fazendo agora com esse bate-papo e com esse podcast. E já entrando nessas mudanças, nesses novos hábitos, eu queria esclarecer, Gabriel, se é possível uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, acredito que está em 1.512, não é isso, gente? Nesse ano de 2025, é possível uma pessoa que ganha um salário mínimo ter planejamento financeiro? A gente sabe que a gente vive, né, professor, assim, uma situação de aperto monetário realmente no país, né? Temos um cenário de inflação alta, temos um cenário de taxa de juros alto, isso impacta diretamente no consumo. Você pode, estava vendo esses dias uma comparação, né? A Coca-Cola de 2 litros no ano 2000 ela custava R$2, né? E atualmente a gente encontra de 9, 10, 11 reais. E a Coca-Cola não mudou os seus ingredientes, ela não mudou os seus componentes. O que ocorreu ali foi a inflação, que é a perda do poder de compra. Então, o que você comprava ano passado com R$100, você já não compra hoje. Então, assim, de fato, realmente, Aline, a gente sabe que é um cenário desafiador, mas não é impossível. Né? O importante é isso, porque, assim, antes de tudo, antes do consumo, nem que seja, sabe, R$10 por mês, R$20 por mês, você precisa criar o hábito. Isso é o que é mais importante. Quando a gente fala de planejamento financeiro, além da gente falar de rendas e despesas, que passa por tudo isso do consumo consciente que foi falado, a gente precisa falar sobre reserva financeira. Porque se você constrói sua reserva financeira numa situação de necessidade, numa urgência, você tem sua reserva financeira. Eu vi alguém brincando esses dias, mas como eu vou ter reserva financeira se quando eu guardo o gás acaba? Infelizmente isso pode acontecer, mas a verdade é que assim, o hábito é o que vai construir no longo prazo ali essa reserva financeira. E um conceito importante que às vezes também passa despercebido por muitas pessoas é que além de controlar as minhas despesas, comparar isso com a minha renda e criar o hábito de construir minha reserva financeira, eu também preciso construir hábitos de geração de renda. Então, assim, eu gosto de citar sempre o exemplo, nesse caso da minha esposa, quando ela era menor aprendiz, ganhava lá pouquinho, ela compartilhou comigo uma vez, que ela já guardava ali dinheiro desde então, e ela, mesmo já tendo digamos assim, um saláriozinho dela ali todo mês, ela criou um hábito, o hábito de vender trufas na faculdade. Olha que legal. E essa venda de trufas na faculdade foi gerando ali mais um pouquinho de renda para ela, que ela foi guardando. A geração de renda da trufa para ela não foi para usar, não foi para gastar, foi para guardar. Então, assim, quando eu
comparo assim, como que ela levou a vida aos 18, aos 20, aos 25, comparando com outras pessoas da idade dela, eu vejo a diferença nisso, entendeu? Então, é hábito, tudo passa por hábito, né, cara? E, Gabriel, isso que você falou, eu costumo dizer, né, que a educação financeira, ela se resume em a maximização da utilização do seu recurso. É uma pessoa que recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, Sim. ela, com o mínimo de educação financeira, ela consegue priorizar as contas mais importantes, ela consegue priorizar seus objetivos mais importantes. Uma pessoa que não consegue fazer isso, ela vai tender a deixar de pagar uma conta, por exemplo, para uma coisa que ela não precisa naquele momento, né? Então, eu digo que é sempre a boa utilização, no máximo possível, dentro da sua situação, daquele recurso. Sim. A partir do momento que você passa a ter esse comportamento, ele pode te levar para outros passos que a gente chama de educação financeira, como esse, por exemplo, que você citou, né? Então, da utilização, peraí, eu tenho um salário, mas esse não é o suficiente, eu posso buscar poupar ou outras saídas agora para aumentar minha renda. Então, eu posso, né, como ela colocou, ela optou pelo empreendedorismo para aumentar a renda que ela tinha, né? E isso só foi possível porque ela criou o hábito de poupar e porque ela entendeu que o recurso do dinheiro dela tinha que ser bem usado, né? Então, uma coisa vai levando a outra, né? Esse que é o passo importante. E bem nessa linha do que o Caio falou, a gente olha muitas vezes assim, mas se eu guardar R$20 em um mês, se eu guardar R$50 em um mês, não resolve minha vida. Mas o problema não é você olhar pro agora, é que a gente é muito imediatista, né, professor? Sim, ainda tem esse empecilho, né? A gente é a geração do iFood, a geração do fast food, né? A geração do miojo, que você come algo em 3 minutos. Instantâneo, né? Instantâneo. Mas, por exemplo, se você guardasse, pegasse um cofrinho daquele que tá ali no ambiente, né? E guardasse R$50 por mês por 10 anos. Um pouquinho. Se você guardar R$50 por mês por 10 anos, sem ser nenhum tipo de investimento e sem nenhum tipo de rentabilidade, você vai guardar R$6.000. Se você pega esses mesmos R$50 por mês no prazo de 10 anos e você investe a uma taxa aí de 1% ao mês, né? Hoje a gente tem mais de 1% ao mês no cenário de taxa de juros que a gente vive. Se você investe isso num produto seguro, conservador, tal qual uma poupança ali de realmente de renda fixa, você consegue chegar aos patamares de 12 mil com menos R$50 por mês ali, né? Então, é o longo prazo que faz a diferença, né, professor? Na verdade, a gente vê aquelas pessoas que têm uma renda menor, realmente o desafio é maior, né? A relação é inversamente proporcional, né? Mas a educação financeira, o planejamento financeiro, ele cabe para todas as camadas sociais, né? É claro que o desafio daqueles que têm renda menor, ele tem maiores desafios, né? O grande lance nessa jogada é assim: eu tenho uma renda baixa? Tenho. Então, eu não vou mais manter um padrão de vida igual o meu amigo que consome determinados produtos. Eu vou ter bens substitutos. Eu vou ter itens substitutos. E isso é consumo consciente? Isso é um consumo consciente. Por que é consumo consciente? Porque assim, você deixa de comprar um produto de marca famosa e consome um de marca caseira, local, produzido ali na tua cidade, com um sabor melhor, de uma forma mais natural e de uma qualidade boa. E você ainda vai estar estimulando, gerando emprego ali na tua comunidade, né? É uma cadeia, né, uma cadeia. E aí, assim, você pode fazer uma substituição de itens, você pode tentar garantir o empreendedorismo, uma renda extra, você pode também, aí nesse processo, fazer aí uma tentativa de juntar também com outras pessoas. Dividir custos, dividir despesas. Interessante. E não só na parte do custo, inclusive na parte do ganho. É aí que entra a questão da junção de forças. O cooperativismo, por exemplo, é um exemplo disso. Quando pequenos produtores familiares, sei lá, de fruta ou de grãos, eles se juntam e vendem a produção deles, estão juntando forças, diminuindo o custo e aumentando a receita. O cooperativismo de crédito é um movimento também que traz uma cesta de serviços, aí os nossos colegas Caio e Gabriel podem falar melhor, de uma gama de serviços que potencializam a produção, né, de uma forma que as pessoas vão ter menos impacto financeiro se adquirir aqueles produtos da maneira correta, né? Agora,
é preciso o quê? O planejamento, é preciso a estratégia, é preciso o estudo, se conhecer e não ser movido por emoções, porque o consumo consciente é não deixar a emoção falar mais alto do que o seu bolso. É verdade, é Estão verdade. pegando isso, né, pessoal? Vocês estão anotando isso, né? E o professor muito- falou de um negócio importante, né, Caio? O Caio é especialista na área, vai poder falar sobre Sim. isso, né, do cooperativismo. E a gente nota nas grandes potências realmente onde o cooperativismo é muito utilizado. E o cooperativismo de crédito ele facilita o acesso a produtos, soluções e melhor, como o senhor falou, gera resultado que volta para o próprio dono. Isso é uma alternativa, né? Porque o associado ele é dono do negócio. Então, as cooperativas elas são alternativas aos bancos tradicionais. Inclusive, nasceu por isso. Pequenos produtores se uniram há 120 anos. O Sicredi é a primeira cooperativa de crédito, né, do Brasil. E se uniram com esse propósito de facilitar o acesso ao consumo, à renda, né? Então hoje, por isso que o cooperativismo ele se mostra realmente hoje, o Sicredi pela Forbes está entre as maiores instituições do Brasil, né? E hoje o cooperativismo de crédito, 120 anos depois, ganhou uma força tão imensa, somos 103 cooperativas só dentro do Sicredi, né? Então assim, isso gera impacto, né? Gera crescimento, isso reflete nos números, né? Na economia local também, né, Caio? Isso mesmo. Pegando um gancho, Gabriel, aqui que o professor acabou trazendo, é muito importante, e a gente pega esse conselho até de grandes investidores, né? Manter um padrão, né? Buscar manter um padrão de vida, assim, quando você começa, né, profissionalmente a sair da faculdade, a ir para o mercado de trabalho, se destacar, né, e vai aumentando a sua renda e tudo mais, que a gente busque manter um padrão sempre um passo atrás do que o real a gente tem, né? A ansiedade do consumo, principalmente de quem ascende ali das classes mais baixas, é a venda da utilização do consumo mesmo, né? O iPhone, o carro, a moto, né? E eu posso obter esses itens? Posso, né? Todo mundo tem que ter essa oportunidade, né? É um desejo, você quiser ter essa realização, Essa ambição, ela é comum, né? Mas quando a gente olha para a educação financeira, e se você tem um plano maior, e a gente já entendeu aqui na conversa que a educação financeira é constância, né? Por um longo tempo, manter o hábito por um longo tempo, a longo prazo, é importante que você mantenha, né? Peraí, preciso agora de uma moto, eu quero muito aquele modelo X 2026 que vai lançar, né? Será que eu posso obter no momento que vai me garantir a mesma, vai me permitir se transportar naquele momento momentâneo e vai me permitir que aquele dinheiro, né, eu consiga reservar para outros projetos futuros. Então, esses geralmente são ideias e são dicas de quem, dentro da educação financeira, que deu muito certo, né? Então, o dinheiro que eu pagaria naquela moto mais cara, que eu obtive aquela mais barata, aquele valor ali eu fico mais livre, consigo fazer uma reserva e utilizar para outros sonhos ali, né? Daqui a pouco eu posso investir, por exemplo, um exemplo básico, investir numa pós-graduação que me traz uma especialização que me leva daqui a pouco para um outro patamar financeiro de salário, e investir em você principalmente também é uma dica muito importante, né, dentro da educação financeira. Isso seja na sua profissão, na área que você está, isso é um dos melhores investimentos que eu acredito que traga a rentabilidade. Um dos objetivos da educação financeira é justamente que as pessoas realizem os seus objetivos, né? Os seus sonhos, os seus desejos. Eu quero ter o carro do ano. Beleza, mas espera aí, eu não vou ter agora me endividando completamente. Eu vou estudar, vou aprender como fazer e vou ter paciência para assim eu chegar ao meu objetivo. E o Sicredi, ele tem essa formação financeira, ele oferece, né? Dicas, orientações dessa formação financeira. Como que isso acontece dentro da cooperativa, Caio? Perfeito. Pegando um pouquinho do que o professor e o Gabriel falou sobre o modelo cooperativismo, né, é a junção de pessoas em prol de um único objetivo. Sim. Né? Em algum momento dentro do Sicredi, da história de 120 anos do Sicredi, um grupo de pessoas está com dificuldade de obter recursos, né, acessíveis ali e se juntaram para formar uma cooperativa financeira. O nosso papel dentro do Sicredi, nós temos um programa chamado Cooperação na Ponta do Lápis, e dentro dos nossos princípios, um dos principais é o interesse pela comunidade, né, pela formação dos nossos membros. Então, se nós estamos dentro de uma cooperativa, nós torcemos para que todos os nossos membros
estejam bem financeiramente para que a gente consiga continuar gerando mais recurso, emprestando mais, né? E o tema de educação financeira é muito importante, e através desse programa a gente consegue levar tanto para o associado, né, desde o público infantil, para o associado ali, o público PF, PJ, agro, como também para o não associado. Né? Então, são as pessoas que ainda não se associaram, mas é um tema muito interessante, a gente leva para a comunidade. Empresas, escolas, faculdades, né? E a gente acaba levando todo o material que tem ali personalizado para falar do que a gente está falando aqui, né? De consumo, de comportamento, para as pessoas poderem entender como funciona. E claro, né, para aquelas que ainda não são associadas, virem até nós, entender qual é o diferencial de uma cooperativa, qual é a importância de fazer parte de um movimento, né, que é além de uma instituição, apenas de uma instituição financeira. Né? Muito interessante, gente. Amanhã eu já vou bater em uma das agências do Sicredi aqui em Rio Branco para eu tirar um pouquinho que vai ficar de dúvida ainda sobre educação financeira depois desse super bate-papo. Lembrando que vocês podem interagir com a gente, tá? Através dos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode enviar pra gente, porque a gente vai sanar essa dúvida aqui e agora. Aqui é o local, esse é o momento. E, Gabriel, eu queria te perguntar, é possível investir começando com pouco? Sim, hoje, a partir de R$10 você consegue investir, a partir de R$1 você consegue investir. Uhum. Nós temos investimentos a partir de R$1. Ah, A é? partir de R$1. Tem essa possibilidade no E aí, às vezes, a Sicredi. gente diz, né, professor, não, mas investimento é só para quem já é rico, né? Enfim, o hábito de investir, né? O hábito de criar sua reserva financeira é para todo mundo. Tem que ser para todo mundo. Nem que seja começando aos poucos ali. Uma coisa que é legal do cooperativismo, além desse investimento tão grande ali no social que a gente tem, como por exemplo, na última alagação, a linha aqui, o Sicredi disponibilizou R$100 mil para as famílias alagadas. Né? Então, além de toda essa função social, Sim. o Sicredi também é uma instituição completa em portfólio de produtos e serviços financeiros. Por exemplo, né, a gente estava falando aqui sobre o crescimento do Brasil. O que ainda sustenta o crescimento do Brasil numa situação de política monetária restritiva? A gente nota muito que é o agro, né, professor? Então, assim, hoje, o Sicredi, por exemplo, é o maior repassador de BNDES, né, de crédito do BNDES ali. Então, isso facilita o crédito ali para o pronafiano, que é o pequeno produtor ali, enfim, para o pequeno empresário, enfim, de forma geral. Então, o Sicredi ele traz mais de 300 produtos, né, 300 soluções ali financeiras, além de toda essa função social que realmente a gente possui quanto instituição financeira. E não é diferente com investimentos. E todos os nossos colaboradores nas agências, eles são habilitados, certificados pela Anbima, ali para atender, para falar de produtos de investimentos, né, e também sanar mais dúvidas aí que tenham. Então não precisa se acanhar, não precisa ter vergonha, porque os profissionais do Sicredi estão lá realmente para atender e tirar toda e qualquer dúvida. Com certeza. Uhum. Eu acho que a escolha de um bom modelo financeiro, uma cooperativa, por exemplo, é uma das escolhas mais cruciais, né? Quando a gente fala de educação financeira, porque é um pouco sobre como cuidar do dinheiro, né? O dinheiro que você tanto batalha, tanto luta para ter, e aí você tem um aliado que realmente vai somar, né? Sim, e ainda mais diante do cenário, né? Eu acredito que o professor pode comentar isso, mas a gente vive um cenário favorável sobre isso, né, professor? Se puder comentar um pouco ali sobre o cenário de inflação, o cenário de taxa de juros, talvez não é tão fácil ali para algum crédito mais comercial, né? Enfim, mas para pessoas que a gente comentava isso antes de começar aqui, né? Como que é vantajoso para quem faz investimentos, né? E se o senhor puder falar até um pouco do cenário no Brasil, como que está hoje no cenário econômico, né? Falar Sim, o que a gente vê, o que a gente nota, na verdade, é assim, a gente precisa primeiro ter conhecimento e entender o que a gente quer, um autoconhecimento. O que eu quero? Eu quero ter um empreendimento, quero fazer um pequeno negócio, eu quero vender carro, eu quero trabalhar produzindo grãos, eu quero abrir um cinema. A partir daí, eu já sei o tipo de estrutura que eu preciso adquirir, o tipo de dinheiro que eu preciso contrair. E aí as instituições financeiras e cooperativas de crédito têm um portfólio, uma cesta de produtos importantes que podem alavancar esses negócios. Acontece que as pessoas também não têm conhecimento do que está disponível para elas. E aí, quando a gente fala em cooperativa,
infelizmente, no Brasil, algumas pessoas vinculam político partidariamente. Direita, esquerda, é disso, é daquilo. O que passa a ser uma ignorância. Então, eu achei legal, Aline, quando você fala, amanhã eu vou atrás de me informar. Porque eu conheci, quando você chega lá e toma conhecimento do que tem e o que dá para fazer, você vê que não é aquilo que você pensava. Você desmistifica muita coisa, né? Os meninos aqui podem falar de uma cesta de serviço, portfólio, eu chamo de cardápio. Então, né, de uma maneira geral. Não é verdade? Então, assim, tem para todos os gostos, para todo. Eu quero trabalhar mais com hotéis, acessível. hotelaria, turismo, eu quero trabalhar com, sei lá, o que você quiser, tem a oportunidade, tem a linha de crédito. Tem. Aí vem a pergunta, né? A questão da taxa de juros. Nós temos hoje na economia brasileira, nós temos uma taxa de juros e uma economia não muito, nesse momento agora, ela está restritiva, né? Então a gente tem que ver assim, como que a taxa de juros interfere na contração de um crédito, né? Se os juros, ele é o pagamento pelo uso do dinheiro. Você não tem, eu não tenho, então eu vou contrair alguém. Para eu pegar aquele dinheiro, eu vou pagar uma taxa de juros, um pagamento para eu usar aquele dinheiro, né? E aí, como que ocorre isso no Brasil? Ela está um pouco elevada. Com a taxa de juros elevada, o crédito ele fica um pouco mais caro, a produção industrial ela fica com um custo mais elevado, né? E isso dificulta um pouco as relações, mas para determinados públicos, para determinados produtos, para determinados serviços, ele fica possível, né? E aí a gente vê assim, por exemplo, hoje no Brasil, turismo é uma cadeia produtiva que a taxa de juros ela é menor. Né? Se você for ver determinadas áreas específicas, ela fica mais atrativa. Então, é por isso que eu falei, você precisa saber o que você quer. Sim. A partir daí você se direciona, né, a uma instituição que pode te ajudar e aí você contrai. O cenário hoje, a taxa de juros, ela é um balizador muito importante, porque com a taxa de juros, dependendo de onde ela esteja, você vai definir se você vai gastar ou se você vai investir ou guardar. Porque, assim, como eu falei de um autor chamado Keynes, né? Ele dizia lá em 1930 assim, o indivíduo, a pessoa, ela quer dinheiro para 3 coisas. Um motivo, 3 motivos. Um motivo, precaução. Poxa, eu quero dinheiro guardado, porque vai que eu adoeço, ou então eu vou deixar aqui para uma aposentadoria. E aí ele vai procurar o quê? Vai procurar um banco, uma instituição, eu vou deixar numa poupança, por exemplo. Ele procurou lá, os bancos têm vários, no cardápio bancário. Vários produtos, né? Aí ele deixa lá guardado. Ele tem um perfil mais conservador. Então, esse é uma precaução. O outro motivo, transação, que é o cara que vai, eu quero pegar dinheiro para fazer mais dinheiro, compro aqui essa xícara aqui por 20, vou vender ela por 25 e aí eu vou comprando, né? E o outro é a especulação. É o cara que ganha dinheiro na bolsa de valores, por exemplo. Né? Bitcoins, por exemplo. Então, esse é um outro motivo, o cara que ganha dinheiro mesmo com isso. Né? E aí a gente tem um outro autor, já bem mais atual, Hermann Minsky, que ele fala do agente, no caso da especulação, que é onde ou o cara ganha muito, ou quando ele perde, ele se lasca de uma vez. Né? Que ele tem um hedge e o Ponzi, né? Que são agentes que eles ganham com a taxa de juros. Então, a taxa de juros, tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com a taxa de juros. Se ela estiver alta, né? O cara, não vou deixar aqui porque vai render mais. Se ela estiver baixa, é o momento de tirar. E aí eu vou investir em algo, eu vou gastar mais. Então, a taxa de juros, dependendo se ela estiver alta ou baixa, é o momento do cara tirar ou investir. É um balizador. E olha que caso específico do que ele falou. Por exemplo, se tirar, se guardar, como que isso pauta as nossas decisões da taxa de juros? Hoje, por exemplo, alguém que gosta de investir em imóveis, vai fazer ali com aluguel, eu comprei um imóvel e vou alugar. Vou fazer com aluguel 0,80 por mês, 0,90 por mês. Se eu pego o mesmo valor que eu ia comprar esse imóvel para alugar e faço um investimento hoje,
com investimento atrelado à taxa de juros, que isso hoje a gente tem disponível no aplicativo, né, Caio, por exemplo, a pessoa consegue fazer 1,10, 1,15 na atual taxa de juros de rentabilidade mês. E sem gerar, por exemplo, uma dor de cabeça com o inquilino, depreciação do imóvel, enfim. Então, a taxa de juros, ela é um grande balizador. E aí, enfim, ela gera um pouco mais de restrição no crédito, por exemplo, mas é aquilo que o professor falou, é o propósito. Não existe crédito caro, existe crédito caro para mau uso, né? Então, assim, se você pega um crédito com um propósito de utilizar para gerar mais renda, para expandir um negócio, ele faz muito sentido. Mas, de fato, realmente, o cenário que a gente vive é um cenário muito vantajoso para quem, por exemplo, faz investimentos atrelados a essa taxa de juros, né? E uma coisa que o professor falou que é muito importante a respeito de aposentadoria. Poucas pessoas pensam no futuro. Eu gosto de uma frase do Warren Buffett. E como que isso é possível? Como é possível não pensar no dia de amanhã? Eu vou trazer uma situação, um problema aqui que gera realmente essa demanda para a gente. Warren Buffett ele fala o seguinte, não é errado você assim guardar ou não guardar dinheiro, errado, o principal ali, né, parafraseando, é você querer trabalhar 35 anos para alguém e depois depender de previdência social. Né? Então, assim, você não pode querer, por exemplo, no nosso caso, depender especificamente do INSS. A gente vive uma situação, o INSS quando ele foi criado, isso aqui eu estou falando estritamente técnico, né? O INSS quando ele foi criado, em 1923, salvo engano, ele foi criado em outra realidade. Na época que o INSS foi criado, a expectativa de vida era 42 anos, 43 anos, e a taxa de natalidade era 6 filhos, 7 filhos. Né? Então, assim, hoje as pessoas querem ter um filho quando querem, né? Quando querem, enfim. E aí a gente lida com uma situação em que a pirâmide ela vai sendo achatada, né, professor? Antigamente a gente tinha 10 pessoas trabalhando para cada pessoa aposentada que tinha. Hoje em dia nós temos uma pessoa trabalhando para cada aposentado que tem. E cada vez mais a pirâmide vai achatando. Eu não falo assim de que como a gente brinca, né, como Cavaleiro do Apocalipse, que não vai ter acesso ao INSS, por exemplo, por essas situações. Eu imagino sim que haverá uma reforma, né, futuramente previdenciária para que isso seja garantido, assegurado, né? Mas o que eu trago, assim, é que você pode planejar a sua previdência. Se você vai fazer isso através de uma previdência privada, se você vai fazer isso através de construção de patrimônio, de imóveis, essa decisão de guardar ou de construir, ou de, né, enfim, é muito pessoal, muito particular, mas eu particularmente gosto do instrumento previdência privada, que você pode construir a sua aposentadoria. Sim. Literalmente. Então, e olha quantos benefícios tem. Uma previdência privada hoje, ela não passa por processo de inventário. Quem já passou por um processo de inventário sabe como é difícil. Então, se você coloca o seu filho como beneficiário de uma previdência, ele pode acessar isso se você vier a faltar. Sem burocracias extremas, né? Pode ir lá resgatar esse valor, né? Então, através de uma previdência privada, você consegue fazer um planejamento sucessório, planejamento fiscal, consegue abater imposto de renda, além de construir ali o seu planejamento financeiro. Então, tudo passa pelo que o professor falou, que é conhecimento. Conhecer cenário, conhecer a si mesmo e conhecer um portfólio de produtos que pode te ajudar, né? O Gabriel, Sim. E complementando, né, essa questão do hábito de poupar, né, a gente tem dificuldade, né, você falou no início, né, ali mais de 80% das pessoas, né, compram por impulso. Compram por impulso, né, e aí um dado muito importante quando a gente fala do meio do comportamental, da economia, da educação financeira comportamental, é que, e é bem recente, mas a gente pega os últimos 50 anos, nós temos um aumento muito grande do período de vida das pessoas, né? Então, devido acho que é 75 anos, 74 anos. Isso. Então, se a gente pega os movimentos que aconteceram de economia, globalização, né, de investimentos, e permite, graças a Deus, cada vez mais o ser humano poder viver mais. Aí a gente pega um pouco do movimento de hábito e entende que há 50, 60, 70 anos atrás, nós não tínhamos tanto o hábito de poupar, porque não tínhamos tanto tempo de vida como temos hoje também.
né? E hoje nós temos um tempo maior. Então, o cérebro também não entendeu ainda esse comportamento, por isso que poupar, o hábito em si de guardar dinheiro, precaver para o futuro, ainda é novo e é difícil para a gente, porque não tinha isso até um tempo atrás, né? Curiosamente. Então, para o cérebro em si, é difícil poupar e se precaver para algo que vai durar muito tempo, né? Mas é necessário, a gente sabe que é necessário olhar para os hábitos. Quando a gente olha, é importante começar de alguma forma, como o Gabriel trouxe, nem que seja R$10, 20, 30, 50 para a criação. Escolhendo conscientemente também, Escolhendo né? conscientemente e criando o hábito, né? Por quê? A pessoa que recebe um salário X, ela sempre está com a ideia assim, mas quando eu ganhar Y, É verdade. eu começo. Não, Fica essa, né? essa especulação, essa espera. Essa espera, esse adiamento. Não, então quando eu ganhar Y, aí eu começo. Dificilmente essa pessoa, quando ganhar Y, vai ter um hábito financeiro saudável, né? Ela vai levar os mesmos vícios que ela Dá tem no mesmo, né? e dá no mesmo, né? E aí ela vai ter sempre a sensação de que, poxa, eu ganho bem, mas Tô endividado. estou endividado. Enquanto outros colegas... Vamos sair desse ciclo vicioso, pessoal. Enquanto você pode olhar para outros colegas que ganham o mesmo valor ou menos que você, mas que parece que aproveitam mais, Tem mais viajam qualidade mais, de tem mais vida, qualidade né? de vida. Tudo são decisões, né? E tem essa questão do comportamento por trás. A partir do momento de uma live como essa que a gente fala sobre isso, não dá mais para dizer que eu não sei. É verdade. Agora Eu, tá sabendo. eu já fiquei falamos de sabendo. tanta coisa aqui. Né? Já Ô, já Caio, fiquei e você sabendo. vê, você vê que a dificuldade muitas vezes não é guardar, independente do que tem de salário. Porque hoje, por exemplo, esses casos de apostas, né, assim, né, enfim, a gente Verdade, encontra hoje isso uma é realidade de apostas muito grande, as pessoas estão se endividando para fazer apostas, estão tirando dinheiro da feira do mês para Isso fazer é apostas. triste. Valores Então, as astronômicos. pessoas, né? a Astronômicos. gente olha assim, é absurdo, é absurdo. E é mais identificado da classe média para baixo. Então, assim, não é dificuldade muitas vezes de guardar, porque a pessoa consegue tirar R$50 para apostar. E por que ela aposta? Porque ela tem a falsa sensação de um ganho imediato. De um resultado rápido, né? E, gente, essas coisas não foram feitas para ficarem no prejuízo, não. É verdade. Quem fica no prejuízo é a gente. E não é investimento, né? Não é investimento isso. Mas, é Aline, é verdade. o que você está falando. Você trouxe um dado aí que as pessoas compram por impulso. Sim. E nessa do impulso vem aquela, vou jogar aqui com a possível promessa de ganho. Só que um jogo, uma pirâmide financeira, ela não é ganho, ela é uma grande perda. uma grande perda. Porque o Muitos jogo... vão ganhar e muitos vão perder. Mas na verdade, assim, o que a educação financeira tem a ver com tudo isso? Tudo. Porque se eu tenho a educação financeira, eu vou ter que tirar esse impulso. Quando eu dou de cara com uma proposta de jogatina, por exemplo, com os instrumentos da educação financeira, eu sei que aquilo não vai me trazer o resultado esperado, porque o jogo é diferente do investimento. A probabilidade de ganho no investimento eu sei. No jogo eu não sei. Vai contar com a sorte. Né? Então, exatamente. Então, a educação financeira, ela serve para isso. E quando você consome um produto desse, seja um investimento ou um jogo, aí você tem que avaliar. Vou repetir, eu estou sendo herói ou eu estou sendo idiota? O meu consumo está sendo consciente aqui, eu fazendo essa decisão, tomando esse caminho, porque as decisões financeiras, né, elas são cruciais para a sua saúde psíquica, física, financeira, familiar. Demais. Então, demais. É nesse sentido que eu trago aqui essa informação, né? Quando nós somos apresentados a algo e vamos escolher algo, a gente tem que ter muita consciência entre as nossas decisões e as consequências delas. É verdade. Então tem que estar disposto a arcar, né, professor? Disposto a arcar, porque depois a conta chega, a consequência sempre chega. E, gente, nós temos comentários, a nossa transmissão está ao vivo agora no Instagram. E antes da gente se caminhar para o final, vamos tirar aqui umas dúvidas que chegaram. É possível ter acesso a informações sobre investimentos através do Sicredi?
Sim, sim. Hoje o Sicredi, além de contar com especialistas em investimentos, né, pessoas que são destinadas para a área específica ali, todos os colaboradores das agências, eles possuem a certificação CPA 20 que os habilita para falar de produtos de investimento. Então, pode procurar uma das nossas agências, né, ou através dos nossos canais digitais, né, você pode mandar mensagem ali também nos Sem nossos canais oficiais compromisso, só. para entender, Aham. eu tenho 18 anos, eu quero ver quanto que eu preciso guardar para ter X valor até os 40 anos. As pessoas vão simular isso para ti muito Legal. rapidamente. Então, eu vou fazer uma viagem daqui 2 anos, eu vou para o exterior, imagina um negócio grande aí, eu preciso programar para ter determinado valor até aquele tempo lá. Então, que tipo de produto de investimento eu uso, quanto eu tenho que Isso. aportar por mês, isso você tudo pode ter acesso em uma agência. E o Sicredi possui caixinha ou cofrinho para rendimento diário? Ah, que legal. Tem alguns bancos, fintechs digitais aí, eles usam a expressão caixinha, né? Mas não é nada mais, nada menos do que um investimento em renda fixa com liquidez diária, né? Que é liquidez diária? Se eu precisar resgatar o dinheiro hoje, eu resgato, né? Então, hoje, dentro do Sicredi, a gente tem, né, além do portfólio de CDBs, né, que aqui a gente chama RDC, mas funciona da mesma forma, a gente tem fundos de investimento com resgate diário, com liquidez diária, que são atrelados à taxa de juros. Então, se eu quiser guardar R$ 50 por mês, e R$ 50 por mês, R$ 50 por mês, mas apliquei num dia, Aline, no dia seguinte tive a necessidade, quero resgatar, você vai resgatar ali realmente com os rendimentos, né, da sua aplicação, né? Enfim, então a gente tem sim disponível no aplicativo, na agência, se quiser. Legal. Está disponível. Essa pergunta da caixinha ou cofrinho foi de uma moça que o Instagram dela é Finanças e Persuasão 2025. Gostei, legal. viu? Gostei, tudo Que bem. legal. E aquela sobre acesso a informações sobre investimento foi a Alexa, diretamente de Brasília, que Ó. perguntou. E a gente tem mais também. O Samuel aqui, agora um rapaz, ó, tá perguntando se vocês recomendariam renda variável focando em ativos que historicamente distribui dividendos como estratégia de investimento. Acho que essa é para mim também, né? Deu pra pegar? Sim, sim. Então, gente, sim, o que a gente sempre traz é que você precisa passar primeiro por uma análise de perfil de investimentos. Se você tem um perfil mais conservador, mais arrojado, mais moderado, isso vai pautar o tipo de investimentos que você faz na sua carteira. É possível, Aline, a gente tem investimentos aí que historicamente, nos últimos anos, eles rendem 30%, 40% ao ano, tem investimentos que rendem 80% ao ano. O Sicredi mesmo, ele tem, por exemplo, o fundo de ações da Petrobras, que é um fundo mais variável, como ele perguntou. No ano de 2023, salvo engano, ele rendeu no ano, por causa da valorização da Petrobras, mais de 80% em um ano. Mas, assim, a gente está falando de algo extremamente arrojado. Você tem que ter estômago primeiro para isso e tem que entender que nem sempre ela pode concentrar todo o capital dela naquilo. Entendi. Né? Então, assim, investimentos de renda variável, eu sempre gosto de falar que eles são parte de uma carteira, são parte de um portfólio, né? Então, por exemplo, eu cito aqui a Bolsa Americana. A gente tem um fundo atrelado à Bolsa Americana que no último mês ele rendeu um pouco mais de 5%, mas no mês anterior ele deu um negativo, porque é variável. Se eu compro uma ação hoje, por exemplo, do Banco do Brasil, da Petrobras, da Vale, hoje ela custa R$ 30, amanhã ela custa 25, eu perdi R$ 5. Né? Então, a pessoa precisa ter dimensão do risco que ela corre ao investir em renda variável. Mas, obviamente, também, quanto maior o risco, maior a chance de retorno. Né? A renda fixa pura, que é, por exemplo, investimento atrelado à Selic, você sabe exatamente quanto você vai ter de rentabilidade. Porque ao conservador, eu vou, por exemplo, no Selic de 15%, eu vou fazer 15% ao ano, se eu pegar 100% da taxa de juros ali, né? Agora, se eu quero especular, se eu quero montar uma carteira aí com renda variável, eu preciso passar por essas análises aí, enfim. Carteiras que pagam dividendos são carteiras boas, como ele perguntou, né? São carteiras que remuneram ali realmente aquele que compra a cotação, né? Mas falo sempre dessa ideia da diversificação, não concentrar todos os ovos na mesma cesta, né? E uma coisa que você falou, né, Gabriel, uma dica que o Buffett, né, traz, que é um dos principais investidores. Você vai começar na área do investimento, né? Você vai começar na renda variável, não invente, né? Senão não vá no tradicional. Né, que são essas que o Gabriel trouxe ali, que são instituições que já geram um resultado, já tem todo um histórico, né, um histórico ali, que vai trazer para você naquele início uma tranquilidade. Né? É muito comum também as pessoas que se iniciam
do ramo do investimento, já vão para as coisas que estão mais atrativas no momento, né? Então nós temos aí as moedas digitais, Sim. bitcoins, Sim. temos empresas novas, as startups que surgem, que é muito importante a gente entender que mercado é esse, que tipo de ativo é aquele, aquela empresa, aquela startup que acabou de surgir, qual é o momento dela? Não entrar sem conhecer, né, Caio? Não entrar sem conhecer no mercado, né? Então, às vezes, né, essa dica é muito boa. Você vai começar em busca de ativos no mercado variável, buscar aqueles que já têm ali um histórico, né, solidificado também. E sempre entender, né, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Uhum. Não é porque rendeu, o exemplo das criptos, teve ano que rendeu mais de 100%, mas teve ano que deu negativo. Né? Então, nunca é você concentrar tudo na mesma coisa. Tenha como parte de diversificação, conheça, né, ativos de renda variável, mas tenha como parte de diversificação. E a gente não pode esquecer, né, Gabriel? Fazer parte de uma cooperativa é um bom rendimento, ou é um bom investimento, né? Sim. Você fazer parte de uma cooperativa, a gente fala que você é dono daquela cooperativa, né? Você é associado. Nós temos o capital social também, né? Que nada mais é do que a sua participação naquele negócio. Uhum. O dinheiro é seu, fica lá rendendo todos os anos. Remunera a média da Selic. Né? Remunera a média da Selic, às vezes acima da Selic, né? Então, o dinheiro que você pode aportar e continuar, esse dinheiro é seu, né? Dentro da cooperativa, e ele fica rendendo. Né? Isso fortalece o negócio, faz com que a gente permita com que a gente empreste, continue gerando mais serviços e produtos e fortalecendo a cooperativa. E fazendo parte de uma cooperativa também, você tem produtos e serviços mais acessíveis, né? Com taxas mais acessíveis do que realizados no mercado. Né? E nós temos as distribuições de resultado também, né? Que quanto mais você movimenta, quanto mais você traz a sua movimentação para dentro daquela cooperativa, a partir do momento que a gente fecha, né, dá o resultado positivo, ele é distribuído para todos os projetos sociais, para todo a nossa estrutura que a gente mantém de investimento educacional para os associados, e a outra parte volta para o bolso do associado. Né? Então a gente está falando, claro, não de renda variável, mas fazer parte de uma cooperativa é um grande investimento. Sim. Show de bola, só tô vendo o ponto positivo. E inclusive a gente recebeu outros comentários. Olhem só, o Ailton disse parabéns, gostei do bate-papo. Uma outra pessoa também, MG Mendes, disse muito boas estas orientações. Também tem outros comentários aqui. A Rita: por isso, o ideal é fazer a previdência privada no Sicredi. Imagino que ela comentou isso quando a gente estava falando sobre previdência privada. Eu também imagino isso, Rita, porque eu penso que é bom a gente depender cada vez menos do Estado. Né? Até porque a conta não fecha, né? Hoje, Aline, por exemplo, 64% das pessoas que dependem, porque não é simplesmente como que está o cenário, né? Mas 64% das pessoas que dependem de previdência social hoje, elas recebem um salário mínimo. Às vezes você ganha X valor, mas quando vai para aposentadoria, pelos tetos ali, você acaba ganhando menos. E aí, será que vai sustentar o teu padrão de vida? Sim. Né? Então, precisa haver esse planejamento. Quando chega a hora de aproveitar a vida, de descansar, de viajar, aí diminui o salário. Aí como é que faz isso? Aí tem a previdência privada. E não só isso, tem outros também, né? Sim, ela fala que... A previdência privada, ela funciona como um fundo de investimentos. Então, não é simplesmente guardar, ela rentabiliza. Ah, legal. Não é só deixar lá, né? Não é só deixar lá, ela multiplica, né, ao longo dos anos, os juros compostos, né? Além de que você pode investir mais arrojado em renda variável através de previdência também. Então, tem muitas soluções dentro dela. A Camila Teófilo falou: aprender a gerenciar suas finanças é o primeiro passo para construir um futuro mais seguro e próspero. É isso aí, Camila. Acho que a Camila entendeu tudo. O que a gente falou aqui, né? Gente, muito obrigada, inclusive, pelas interações de vocês, viu? Já mandem muitas mensagens no Instagram do Sicredi Biomas pedindo mais podcast, mais conversas, sabe? Mais bate-papo, que a gente tá aqui para isso. E, pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês, a disponibilidade de vocês e todo o conhecimento que vocês se propuseram a dividir aqui conosco. Foi, assim, um bate-papo maravilhoso. Tenho certeza que quem acompanhou gostou e já deu assim o primeiro passo para um futuro promissor na área financeira. Legal. A gente também agradece, né, Caio, o espaço para falar um pouco de
consumo consciente, de educação financeira, um pouco de cenário econômico. Quero demais aqui agradecer a presença do professor Ellison, que fez um baita de um esforço para estar com a gente aqui hoje, contribuindo aí realmente, trazendo perspectivas de cenário, de educação financeira, de consumo consciente. Agradecer o Caio também pelo convite, né, de estar junto aqui hoje, Caio, compartilhando um pouco sobre isso. E tenho certeza que é a primeira de muitas, quem sabe, né, Aline? Quem tá junto aí conversando. Com certeza. Caio, falando nisso, eu queria saber quantas pessoas a cooperativa já impactou levando educação financeira. Além desse momento aqui que a gente está tendo, em outras atividades, quantas pessoas mais ou menos, assim? Perfeito. Hoje nós temos mais de 90 mil associados, né? Nós temos em torno de um pouco mais de 30 mil associados que passaram por algum tipo de formação, né, de educação financeira. Mas nós também temos um público muito grande de formados e público externo, né? Então, agora, recentemente, nós tivemos a Semana ENEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira, que é promovida pelo Banco Central, né? Que em uma semana, né, na Sicredi Biomas, nós formamos 20 mil pessoas, né? Desde de crianças, adolescentes e adultos. Esse ano, principalmente, o público infantil e adolescente, já que o tema da proposta ali pelo Banco Central foi esse, né? Para o público infantil, das primeiras idades. Mas nós estamos realizando formações durante todo o ano, né, dentro das nossas agências, elas são feitas pelos próprios gerentes de negócio, né, as pessoas que estão ali na agência, e para quem está em casa assistindo a gente, quer, né, participar de alguma formação como essa, procure a sua agência Sicredi mais próxima, né, e pergunte pela próxima formação, ou que você tem interesse em participar. Geralmente a agência vai indicar você ali para uma turma, ou para a realização de algum momento junto com a comunidade. Importante é esse número de formação são só da nossa cooperativa, no Oeste do Mato Grosso, o Acre e do Amazonas. Nacional patamares de milhões. Nacional, hoje o Sicredi é a instituição financeira que mais forma, né, que mais realiza formações. Quando a gente fala de Semana ENEF, ainda não temos os números detalhados do impacto desse ano, que aconteceu agora recente, mas o ano passado a gente tem ali, se não me engano, 8, 9 milhões de crianças impactadas, de pessoas impactadas durante uma semana apenas, né, durante a Semana ENEF. Ou seja, é a instituição financeira que mais forma, né, que se interessa por esse assunto. E por quê? Porque a gente é uma cooperativa, né, e o nosso interesse é que as pessoas que fazem parte da cooperativa vão bem financeiramente, que utilizem melhor o seu recurso para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho bem importante. Menina, agora que eu tô vendo aqui essa cartilha, minha primeira conta. Você já vai abrir a da Catarina aí, né? Já vou abrir. Pelo amor de Deus. Eu posso levar um desses pra casa? Esse é um projeto que a gente trabalhou agora, inclusive na Semana ENEF, né, junto com o Gabriel, com toda a equipe de marketing da Sicredi. Da Turma da Mônica, né, também. Isso. O Sicredi tem parceria com a Marício de Souza Produções, né, que é a Turma da Mônica, e são 6 histórias ali com a turma completa da Turma da Mônica, falando cada capítulo sobre dinheiro, né? Então, a importância de poupar, de onde vem o dinheiro, finanças familiar, né? São 6 unidades com que a gente trabalha, e a gente trabalhou esse projeto, que é a minha primeira conta, com incentivo justamente, né, de iniciar o hábito da poupança o quanto antes, né, o hábito de poupar, o hábito de ter sua conta ali durante, a gente realizou essa ação durante a Semana ENEF, né, e continua agora durante todas as nossas agências. Então, para o papai que está ali em casa, se interessou pelo assunto, né, quer trabalhar o quanto antes, vai até uma agência próxima nossa, né, fala ali da conta poupança, da primeira conta, que a equipe vai atender vocês ali com todas as informações. Obrigada pela participação, viu, Caio? E, professor, muito obrigado. O senhor que veio diretamente da sala de aula, né? Lá da UFAC, diretamente aqui para o nosso bate-papo. Olha como vocês são privilegiados, viu, pessoal? Diretamente aqui para o nosso bate-papo, muito obrigada, viu? Foi uma verdadeira aula que o senhor deu por aqui. Aline, eu que agradeço aos meninos aqui, o Caio, o Gabriel, o Sicredi, todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que a gente tem que discutir mais sobre a questão da educação financeira, sobre o consumo consciente, porque a gente precisa criar essa cultura. Isso é uma questão cultural. Eu acho legal vocês mostrarem essa cartilha, porque no Brasil a gente tem uma mania de dizer assim, uma criança não lida com dinheiro, ele não pega, não, dinheiro é coisa de adulto.
A gente tem que estimular, dar o estímulo para que as crianças tenham essa prática e o contato com o dinheiro, porque a educação financeira começa nas menores idades. E a Sim. partir daí, a gente educa as pessoas, né? Para não ser um pródigo, um gastador, Sim. né? Então, e aí, Já olha, poupa vários males, vários males, não ser levado pela ostentação, pelo mundo, pelo castelo de cartas que são utilizados nas redes sociais de uma forma, pelo ter e não pelo ser. Então a gente tem que trazer para a nossa cultura exatamente desde as idades mais tenras, aquela educação financeira, aquele hábito mesmo de trabalhar o orçamento familiar, trabalhar uma reeducação para o consumo e da educação financeira. E tudo começa pelo primeiro passo. É importante que cada um que está nos assistindo tente fazer esse exercício e dar o primeiro passo. Toda grande maratona, seja ela de 30, 40, 50 quilômetros, ela começa por um primeiro passo. Se a gente começar a fazer esse exercício de reeducação, muitas das coisas erradas que a gente pratica vão ser corrigidas. E quando a gente não tem a capacidade de fazer sozinho, a gente procura especialistas, instituições que trabalham com isso, né? Então a gente tem várias, estamos aqui, o Sincred está organizando esse bate-papo, né? Procure, conheça. Eu acho que o conhecimento é o caminho-chave para a solução de muitos dos problemas que nós enfrentamos. É isso, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. É isso, você quer falar alguma coisa, Caio? Eu quero só fazer um agradecimento, né? Agradecer ao professor por estar aqui, Gabriel, né? A todos que estiveram aqui nessa conversa, foi muito boa, né? O tempo vai passando rápido. Passa. Já estouramos o tempo? Passa. Eu não tô olhando nem no relógio aqui, com certeza. Já desistiu, né, de olhar o relógio. Né? Mas agradecer, né, a um público que permite a gente estar aqui, né, e que permite esse investimento, quando a gente fala de educação financeira, dessa abordagem que o Sicredi realiza, que é muito importante, e que estão assistindo a gente aqui nesse momento, né? Então, toda a nossa diretoria da Sicredi Biomas, nossa presidência, os conselheiros, né? Os coordenadores de núcleo, que fazem parte de toda essa estrutura dentro da cooperativa, que representa todos esses 90 mil associados, né, dentro desse espaço. E também a gente não pode esquecer, né, os nossos colaboradores da Sicredi Biomas, as agências e aos nossos associados e não associados, que eu sei que estão aqui assistindo a gente nesse momento, né? Então, muito obrigado por todos vocês estarem nos assistindo, né, e proporcionar esses momentos, né, que eu espero que tenham mais vezes, que foi muito bom. Exatamente, eu aproveito também, pegando um gancho, Caio, para agradecer a todos os colaboradores da Sicredi Biomas, no Mato Grosso, no Amazonas e aqui no meu estado do Acre, na minha terrinha. Muito obrigada a todos, porque tem muito trabalho por trás disso aqui que a gente está conversando, dos produtos que a gente está falando, que a gente está mostrando, tem muita gente por trás, e também os colaboradores que nos acompanharam, que curtiram a nossa transmissão ao vivo, e é claro, você que é seguidor dos perfis, dos portais da Sicredi Biomas, você que é associado ou não associado, mas você que a partir de agora vai saber mais sobre a Sicredi. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em aprender mais, em nos ouvir, e muito obrigada pelo carinho, viu? As interações foram maravilhosas. Muito obrigada a vocês mais uma vez, e a gente vai esperar as próximas oportunidades de continuar esse bate-papo. Só que agora a gente vai ficando por aqui, pessoal. Um excelente restante de noite de quinta-feira, e que a partir de agora os primeiros passos sejam dados em direção à liberdade financeira. Até mais!